estou com vontade e a fim de fazer o homem, mas conforme a nossa semelhança. Deus então reúne a Trindade e lança esse projeto, esse propósito. Ele diz: olha, a ideia é muito boa. Deus então agora ele decide fazer ou formar o homem do pó da terra, e sobre esse homem Deus sopra o seu fôlego de vida, e esse homem se torna alma vivente. Mas houve um momento da história em que esse homem, aleluia, tinha uma amizade muito grande com Deus, a ponto de Deus descer todos os dias ao findar da tarde para se relacionar com esse homem. Mas no belo dia, a Bíblia diz que Deus desce no lugar de costume, e Deus desce e observa que nesse dia o seu amigo não está. Deus então começa a andar pelo jardim à procura do seu amigo, e a todo tempo ele gritava: Adão, meu amigo, cadê você? E sem obter resposta, Deus insistia e gritava: Adão, meu amigo, cadê você? Até que Adão, aleluia, responde: eu estou aqui, ouvi a sua voz e temi, porque estou nu. E Deus diz: olha, você comeste do fruto que eu te proibi. E ele disse: não, a mulher que tu me deste me deu para comer. E naquele momento em diante iremos observar que Deus então, aleluia, expulsa ou tira Adão do jardim do Éden. E desde aquele momento iremos observar que dentro das Escrituras Sagradas Deus sempre vai procurar, aleluia, reatar a sua amizade com o homem. Deus então agora, aleluia, ele sempre vai buscar trazer de volta para si aquilo que se havia perdido. Iremos observar, aleluia, que Deus ele vai levantar homens, aleluia, cheios da unção da graça, para tentar trazer, aleluia, a humanidade para perto dele. Mas um belo dia, Deus olha para a humanidade e diz: que há arrependimento. O homem é cruel, o homem é ruim, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem dizer: eu já sei, já que eu fiz, então eu vou destruir. Mas aí Deus olha para a terra e vê um homem justo, e esse homem é Noé, e sobre Noé Deus faz uma aliança, e aí, aleluia, Deus traz o dilúvio sobre a terra, só sobrando Noé e sua família. Noé agora, aleluia, vai dar continuidade ao projeto de Deus. Mas mais uma vez Deus observa e vê a sua criatura se perdendo dentro dos pecados. Mais uma vez Deus observa e olha que a humanidade está indo para um caminho totalmente ao contrário daquilo que ele queria e que estabeleceu para o teu povo. Mas dessa vez Deus não decide simplesmente acabar com a humanidade, não. Deus ele olha para a terra e ele vê um homem, e nesse homem ele diz: ei, este homem, aleluia, ele é diferente. Então sobre este homem eu vou levantar uma nação, eu vou levantar um povo, e esse povo sim vai servir para evangelizar as demais nações. Deus então olha para Abraão, e sobre Abraão Deus faz uma promessa. Só que quando eu olho para Abraão, iremos observar que a Bíblia faz questão de dizer que ele já era avançado em idade e a sua mulher era estéril. Olha, aqui estamos diante de algo improvável. Um homem avançado em idade e a sua mulher estéril. Mas sobre este casal, Deus faz uma promessa de ele ser pai de multidão. Iremos observar que a profecia vai se cumprir. Aleluia, a promessa vai de Abraão, e de Abraão passa para Isaac, e Isaac chega em Jacó, e em Jacó iremos ver, aleluia, Jacó teve 12 filhos, formando então as 12 tribos de Israel. E dentro desses filhos, um se destaca por nome de José. José vai ser vendido pelos seus irmãos, a ponto de ir parar no Egito. E dentro do Egito vai ser caluniado, e sobre essa calúnia vai ser preso e condenado, aleluia, por um crime de estupro. Mas iremos observar
mais a sua família para habitar no Egito. Mas vai lembrar aos senhores que Deus havia feito uma promessa para Abraão, e a promessa foi essa: Abraão, tu sabe que com certeza a sua descendência vai ser peregrina em terra estranha, mas fica tranquilo, por quê? Porque quando passar o fim de 400 anos, eu me lembrarei dela. Deus aqui, ele diz: Abraão, olha, a sua descendência vai sofrer, a sua descendência vai padecer, mas pode ficar tranquilo, que no tempo oportuno eu vou me lembrar deles. Pois bem, agora iremos observar que a nação, aleluia, na pessoa de Jacó, desce para o Egito, que ainda não era uma nação. Desceu Jacó e aproximadamente 70 pessoas. Mas agora, aleluia, na terra de Gósen, iremos observar que a nação vai crescer. E o texto diz que passando, aleluia, alguns anos, se levanta um faraó que não conhecera José e começa a oprimir o povo de Deus. E quando o povo de Deus se vê oprimido, humilhado, eles lembram: o nosso lugar não é aqui, a nossa terra não é aqui, nós temos um Deus do céu. Mas o que me deixa triste dentro desse contexto, é que eles só se lembraram que lá não era o lugar deles, que eles tinham Deus depois que estava sendo oprimido. E parece que não é diferente de alguns crentes do século 21. Tem crente que só se lembra que tem Deus quando está em apuro ou quando está na peleja. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque ainda que você só se lembra de mim quando está na dificuldade, eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei da promessa que eu fiz. Deus então agora se levanta, e Deus agora vai levantar um homem à idade de 80 anos, e esse homem é Moisés. Moisés então agora desce ao Egito, depois de ter saído de lá fugido, porque matou um egípcio. Iremos observar, aleluia, que depois da 10ª praga, que Deus mata os primogênitos do Egito, o faraó decide deixar o povo ir para adorar, aleluia, e esse povo agora vai para o deserto. Só que Moisés, aleluia, ali movido pela pressão do povo, porque o povo queria água, o povo estava sedento. Então Moisés agora clama a Deus, diz: Moisés, toque na rocha. Ele fere a rocha, e a partir daquele momento Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Mas Deus então agora vai levantar o mestre Josué. Josué vem pela frente, aleluia, alcançar a terra prometida. Mas iremos observar que quando Deus levanta Josué, Josué está, aleluia, com medo. Por quê? Porque Josué foi aquele companheiro que viu o sofrimento do seu pastor. Quantas vezes, acredito eu, pensamento meu, que Josué via Moisés chorando. Por quê? Porque o povo era obstinado, meu pastor. O povo era de pura servir. O povo não sabia o que queria. Uma hora estava bom, outra hora estava ruim. Então Josué viveu esse contexto. Mas só que agora ele tem que assumir a liderança. Mas ele diz: Josué, fica tranquilo, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo, e tu, aleluia, vai fazer este povo chegar. E diante dos desafios que tinha diante de Josué, entre eles tinha, aleluia, o Rio Jordão, e entre eles tinha também a grande e temida muralha de Jericó. Iremos ver Josué passar por todos esses obstáculos. E Deus diz: olha, quando vocês chegarem na terra prometida e vocês passarem por Jericó, Deus amaldiçoa Jericó. E Deus diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não é para vocês se unirem com outros povos. Só que nós queremos observar que Josué, aleluia, ele vai dormir com o Senhor. Só que dentro desse contexto, Josué não deixou de um líder. Iremos observar e passar pelo período dos juízes. Entre eles, alguns juízes que se destacaram, como Débora, Baraque, Sansão. E aí, dentro desse contexto do período dos juízes, foram aproximadamente 200 anos Deus tentando fazer com que o povo se convertia. Mas iremos observar
Israel cometia sempre os mesmos pecados. E qual era o pecado? O pecado de idolatria. O povo se arrependia, Deus levantava o juiz. O povo pecava, Deus levantava opressores. E assim foi por aproximadamente 200 anos. Só que aí nós iremos passar do período dos juízes, iremos entrar no período da monarquia. Ora, entrando então Saul como o primeiro rei de Israel. Só que Saul foi um homem que ele andou na contramão de Deus. E Deus diz: olha, Saul, não dá mais. Eu sei que você gosta dele, eu sei que você intercede por ele, mas até quando tu vai interceder por ele, sabendo tu no teu coração que eu já o rejeitei? E Deus então agora levanta Davi. E aí, dentro de Crônicas e Reis, temos a história dos reis de Israel. Mas há um momento da Bíblia Sagrada em que Deus, aleluia, tenta de todas as formas trazer um homem para perto de si, a ponto, aleluia, de não conseguir. E aí no livro de Isaías, uma voz vai ecoar e vai dizer: e agora? A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Mas uma voz ecoa na eternidade dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa voz, aleluia, se ecoa dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo a teologia, era o próprio Cristo dizendo: Pai, já que todos falharam e aparentemente não tem ninguém, envia-me a mim. Deixa eu descer lá, deixa eu descer no meio do seu povo. Eu preciso entender. Jesus então agora, aleluia, ele desce. E Jesus então, depois de 3 anos e meio do seu ministério, ele vai ser crucificado e morto. Só que antes disso, Jesus deixa fundado a sua igreja na pessoa dos seus apóstolos. E ele vai dizer, e vai deixar uma promessa, dizer: ei, sobre esta pedra, e aponta para ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus morre, inicia-se uma perseguição contra a igreja. Os apóstolos são perseguidos e vai morrendo de um a um. Pedro morre. E aí levanta-se um imperador por nome de Nero. Nero, ele era terrível, a ponto de um dia ele mandar sitiar a cidade de Roma. E o prazer dele de ver a cidade pegando fogo era tão grande que ele sobe no penáculo e fica olhando a destruição da cidade. Só que quando Nero desce, ele observa que entre as 10 províncias que havia ali, 4 não havia sido consumida pelo fogo. Só que essa atitude de Nero não caiu bem para ele. E aí ele tem que arrumar um álibi. Ele tem que colocar a culpa em alguém. Ele diz: ei, observem que somente as nossas cidades foram consumidas e a deles não. E quem eram essas 4 províncias? Era o povo de Deus. Começa-se a perseguição contra o povo de Deus. A história aqui é que faltou madeira. E na medida que faltava madeira, para poder iluminar a cidade, porque eles estavam fazendo fogueira, eles começaram a pegar os cristãos e tacarem fogo. Nero então começa a perseguição. E na gestão de Nero, a perseguição contra os apóstolos. Só que Nero morre, ou se mata. Entra então Vespasiano, que também inicia-se uma perseguição contra a igreja. E aí Vespasiano morre, entra quem nele? Domiciano. Só que ele, aleluia, ele tinha
tinha, aliás, como se fosse na sua mente um alvo a ser atingido, porque nesse período, nessa ocasião, só havia um apóstolo vivo, todos já tinham morrido. Ele dizia: eu tenho que pegar esse, eu tenho que matar esse, é o último do apóstolo, eu vou matar, até que um dia a história vai dizer que João é capturado. Comecei a dizer: agora eu vou fazer meu nome, eu vou matar o último apóstolo que tem, só que eu não vou arrancar a cabeça, não vou decapitar. O que nós temos aqui? Alguém diz: olha, na cozinha tem um tacho muito grande, se colocar óleo e ferver, dá para fazer um pastel de João. Ele diz: pois bem, deixa o óleo ferver, vamos jogar João lá, ele vai morrer, aleluia. Vamos matar ele e acabar com esse negócio de igreja, vamos destruir a igreja. E aí agora o tacho está muito quente, o óleo está muito quente, a ponto de os soldados que jogaram João morreram. Só que aí, Wesley, eles olham para o tacho, pastor, e vejam João nadando. Aleluia. João, pensamento meu, João subia na ponta do tacho e dava de cabeça. Irmão, já viu fogo consumir fogo? Já viu fogo pegar fogo? Aí não tem como, ele não vai morrer assim. Pega-se João e coloca ele na ilha de Patmos. João agora é encerrado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, João vai ter a maior revelação que o homem pode ter. As portas, aleluia, da terra se fecharam. Trancaram João na ilha de Patmos e jogaram a chave fora. As portas da terra se fechou para João. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, aleluia, meu amigo evangelista Wesley, é que quando as portas da terra se fecham, as portas do céu se abrem. As portas da terra se fechou, mas a porta do céu se abriu. E Deus falou: ó João, vem para cá, João, porque eu tenho algo para ti. João vai receber a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Apocalipse. E dentro do livro do Apocalipse, revelações profundas, cartas às igrejas da Ásia. Só que quando chega no capítulo 19 e no versículo 7, João tem uma visão. E aí João diz: regozijamo-nos e alegramos e damos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. É conhecido, se não de todos, a maioria aqui, que a igreja, ela tem o nome de noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E quem fez essa comparação foi o próprio Jesus. Mas por que é que Jesus ele faz essa comparação entre a igreja e uma noiva? Porque Jesus ele era judaico. E como bom judeu, Jesus ele sempre sabia da sua cultura. E se você pegar as parábolas de Jesus, ele sempre usava a cultura judaica, a agricultura, o forte deles. Então quando Jesus aqui, ele está fazendo uma comparação entre a igreja e a noiva, é porque Jesus está trazendo nas entrelinhas o noivado judaico. E como é que é o noivado judaico? O noivado judaico tem 5 fases. E dentre essas fases que eu compartilhar com vocês, começa assim a primeira fase. E qual é a primeira fase do noivado? A primeira fase é a fase da busca ou da procura. O noivo vai em busca de uma noiva. E uma vez que ele acha esta noiva,
que há consentimento entre os dois, ele volta para a sua cidade. Ele achou a noiva, houve um consentimento, ele retorna para a casa de seu pai e diz: pai, eu achei uma mulher perfeita. E nós conversamos e decidimos que vai dar para nós nos casar. O pai vai até a casa da noiva para formalizar o casamento. E uma vez que formalizou o noivado e o futuro casamento, entra na segunda fase. E qual é a segunda fase? A segunda fase é o pagamento do dote. Só que o pagamento não era pago pelo pai. O filho que tinha que ter dinheiro para pagar o dote. A responsabilidade de pagar o dote era do filho. E uma vez que passou pela segunda fase, o dote foi pago, entra-se na terceira fase. E qual é a terceira fase? A terceira fase agora é a parte da mulher. Uma vez que a mulher entendeu que ela está sendo separada para ser uma noiva, ela vai passar pelo ritual. E esse ritual ela vai passar pelo banho, conhecido como o banho da purificação. E depois que ela passa por esse banho, que ela sai do banho, ela vai passar a usar uma veste diferente, uma roupa diferente. E o que se destacava na roupa que ela usava era o véu, conhecido como o véu da noiva. Mas por que todo esse ritual? Porque uma vez que ela firmou um compromisso com alguém, que ela é uma noiva, agora ela tem que ser diferente. E a roupa que ela passa a usar era para identificar que ela era uma noiva. Ela era reconhecida pela roupa que vestia e pelo véu que usava. Por onde ela passava, as pessoas identificavam. Aí vai uma noiva, aí vai uma mulher de compromisso, aí vai alguém que tem compromisso com alguém, aí vai alguém que sabe o que quer, porque a roupa que ela vestia identificava que ela era uma noiva. E uma vez que passou pela terceira fase, vai para a quarta. E qual é a quarta fase? A quarta fase é a fase das alianças. Só que a aliança não era igual a que nós estamos acostumados a usar hoje. Era uma aliança com forma de um medalhão. E nesse medalhão vem escrito: separada ou consagrada a mim. Quebrava-se nesse medalhão no meio. Uma parte ficava com a noiva e outra parte ficava com o noivo. Uma vez que foi consumido o noivado, o noivo retornava para a sua cidade. Não é igual a bagunça que é hoje, que o noivo dorme na casa da noiva e aquela bagunça, ninguém sabe se já está casado, se não está. Já conhece o mel antes da lua. Mas naquela época não. E não sei se é assim até hoje. Uma vez que firmou o noivado, o noivo voltava para a sua cidade, para a sua casa, e ele tinha que arrumar um emprego. E ele ia, aleluia, construir perto da casa de seu pai, se não no terreno do seu pai, uma casa. E entre essa casa ele tinha que separar um quarto à parte, conhecido como a câmara nupcial. Para quê? Para que no dia do casamento ele ia buscar a sua noiva e ele voltava e ele ia se trancar nesse quarto, e nesse quarto ele ia ficar por 7 dias e por 7 noites. Só que tem um detalhe aqui: nesse intervalo o noivo não sabia o dia e nem a hora do casamento. O pai que sabia. E se alguém perguntava para ele: quando é o casamento? Ele dizia: não sei, meu pai que sabe. Porque o pai era responsável de ver a maturidade do filho. E quando o pai via, já é um homem, já está maduro, vai buscar a sua noiva. Só que nesse período da quarta fase até a quinta, que é a consumação do casamento, tinha que se levantar alguém. Para quê? Porque o noivo não tinha mais contato com a noiva. E como é que ele ia saber da noiva? Simples. Aí entra um personagem importante, o amigo do noivo. E esse amigo do noivo tinha que ser alguém muito íntimo do noivo.
Porque ele ia ficar na responsabilidade de cuidar da noiva. Ele ia ter que trazer notícia da noiva para o noivo e assim por diante. Então todas as vezes que um amigo descia na casa da noiva, a noiva preparava um banquete para receber o amigo. Mas na mente da noiva, quando ela preparava um banquete, não era simplesmente para agradar o amigo. Era pensando, se eu conseguir agradar o amigo, eu agrado o noivo. Tudo que eu fazer para o amigo, eu vou atingir o noivo. E esse amigo tinha que ser muito fiel ao noivo. Por quê? Porque ele ia cuidar de alguém que não pertencia a ele, mas tinha que cuidar como se fosse dele. E aí, chega o dia do tão sonhado casamento, o pai dizia, você está pronto, vai buscar a sua noiva. E geralmente, era por volta da meia-noite. O noivo tinha, fora esse amigo que cuidava da noiva, tinha outros amigos que quando o pai dizia, vai buscar a tua noiva, esses amigos se preparavam. Uns iam com trombeta na frente, soando ou tocando. E um detalhe aqui é muito importante dentro dessa cultura. Por incrível que pareça, a noiva tinha que viver pronta, porque ela não sabia o dia, mas de repente ela está lá à vontade e vem a trombeta e ela não está com vestes. O noivo dizia isso. Pensa que ia ser missão para o noivo chegar diante da noiva e ver ela toda bagunçada. Então ela vivia pronta. Os amigos iam tocando a trombeta, a noiva ouvia, saía para fora, o noivo passava no cavalo, pegava a noiva, e a noiva, antes de subir no cavalo para ir embora, tinha uma lamparina na porta da sua casa, identificando que ali era a casa de uma noiva. Então quando via a lamparina na porta, dizia, ali tem uma noiva esperando o noivo. E quando chegava o noivo que buscava ela subia no cavalo e antes de ir embora, ela apagava a lamparina. E aí Jesus, ele faz essa comparação. Mas onde é que entra a igreja? Aonde nos cabe dentro desse noivado judaico? Pois bem, assim como na cultura judaica, o noivado de Cristo com a igreja também teve a sua fase. E qual foi a sua primeira fase entre Cristo e a igreja? A Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aleluia, Jesus desceu na sua glória. Ele foi na boca de fogo, ele foi nos mares da vida e disse, aleluia, Jesus. Alamanto e a séria. Ele foi lá na sala do pai e disse, o Wesley joga muito, gosta muito de funk, mas eu quero o Wesley para ser a minha noiva. Ei, eu não sei onde você estava, eu não sei quem você era quando Jesus te encontrou, mas eu sei quem eu era bem perdido, trocado, viciado no crack, mas Jesus disse, eu gostei do André, eu quero ele, Jesus nos encontrou. Alamanto e a séria, alavaço, levante a sua mão. Jesus te encontrou entre as bebidas, na prostituição, nas drogas. Ele disse, eu gostei dela, eu gostei dele, eu quero ir para cima, mano. Só que eu preciso partir para a conclusão. Só que a Bíblia diz, Wesley, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E todo pecado tem um dono. Antes de você estar aqui, bonito, cheiroso, adornado, você tinha um dono. E esse dono era Satanás. Que isso? Sim. Era ele que dominava e mandava também na sua vida. Ele que te fazia cheirar, ele que te fazia roubar, ele que manipulava a sua mente para você fazer tudo aquilo que não presta. E aí, Jesus disse, eu gostei do André, eu quero ele passar na minha noiva. Aí Satanás diz, calma, peraí. Para a sociedade não tem valor, mas para mim tem. André, meu servo.
meu cavalo. Mas já que você quer ele, eu vendo. Ele disse, então eu quero comprar. Aí o Satanás diz, pois bem, eu vou redigir um contrato, você lê cláusula por cláusula, e se você tiver redigido um acordo, você assina e ele é teu. E Jesus começa a ler o contrato, e no fim do contrato, a última cláusula está escrito, eu quero ele pelo preço do teu sangue. Jesus disse, pois bem, eu vou comprar. 1 Pedro 18 e 19, sabendo que não fostes comprado com coisa alguma, como prata ou ouro, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Assim como na cultura judaica, o filho tinha que pagar o dote, o filho, o Jesus, pagou, aleluia, o preço do teu sangue. Levante a sua mão, porque você não é alguém que chegou aqui por acaso, não. Você é alguém que foi comprado. Um belo dia, Wesley, Jesus está no Getsemane. De repente chegam os soldados romanos. Jesus diz, ei, agora chegou mal. Jesus é preso. Jesus é levado diante de Pilatos. E aí começa assim, joga para lá, joga para cá. Ninguém quer dar sentença para Jesus. Aí diz, ó, não vamos matar, não, vamos açoitar. Jesus é açoitado. Só que o mesmo povo que aplaudiu Jesus entrando na jumentinha, que aplaudiu Jesus quando ele ressuscitou Lázaro, que aplaudiu Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo, essa mesma multidão foi a que gritou, crucifica-o. E Jesus agora, ele vai ser sentenciado à morte e à morte de cruz. A pior morte, ou a morte mais vergonhosa daquela época. Somente os piores criminosos recebiam essa sentença. O nosso Cristo recebeu essa sentença. E Jesus então agora ele é constrangido a ir até o Gólgota. Jesus vai pelaquela via dolorosa ao momento da sua caminhada, que ele não resiste e cai. E aí entra o Simão Sirineu. Ajuda Jesus vai até o Gólgota. Quando Jesus chega no Gólgota, ele é pendurado na cruz do meio. O nosso Cristo é pendurado na cruz central. Do seu lado direito, um ladrão. Do seu outro esquerdo, outro ladrão. Jesus está no meio, Wesley. Só que dentro desse externário, aleluia, Jesus agora, ele vai pronunciar algumas palavras, como por exemplo, Pai, por que me abandonaste? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha, eu tenho sede. E quando Jesus diz que tem sede, vão dar vinagre, aleluia, molhado numa esponja para Jesus beber. Jesus então agora depois que ele, aleluia, ele vê aquela esponja na sua boca com vinagre. Há um silêncio no Gólgota, há um silêncio no céu, há um silêncio no inferno. Aquele que está na cruz do meio se cala. Jesus está cansado, havia sido, aleluia, esbofeteado, havia sido chicoteado. Jesus está cansado, mas uma pergunta ecoa na eternidade, dizendo aí, será que ele conseguiu? Será que ele venceu? Mas toda a atenção é voltada para a cruz do meio. Quando de repente aquele que está na cruz do meio começa a se movimentar, vamos dizer, ele está se movimentando, ele está aqui dizendo algo. Jesus então aqui dentro desse cenário, ele vai pegar o seu único suspiro de vida, ele vai reunir todo o peso do teu corpo, vai jogar para os seus pés, e Jesus está de cabeça baixa. Quando de repente ele começa a jogar todo o peso do seu corpo, ele vai olhando, ele vai levantando, ele vai olhando para o céu. E quando Jesus ele olha para o céu, ele vai dar um brado e vai dizer:
Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. A igreja não quer nada. Está consumado. Se coloca sobre os seus pés, eu vou encerrar. Ei, calamanto e a súbia. Oh, Jesus venceu. E depois da morte de Jesus, aí vai a terceira fase que vem para nós. Quando nós aceitamos a Ele, nós passamos pelo ritual, pelo batismo nas águas. E depois que a gente passa pelo batismo nas águas, a nossa vida antes de descer já tem que ser diferente. Paulo vai dizer: eis que tudo se fez novo, e nova criatura nós somos. Ei, o mundo tem que ver em você uma noiva de Cristo. Não tem como ir, não tem como pregar a todo mundo se você não está vestido como noiva. Não tem como evangelizar, aleluia, se a sua atitude não é de noiva, se o seu caráter não é de noiva, se você não anda como noiva, se você não se veste como noiva. Não adianta ir por todo mundo e pregar o evangelho. Se nem você conseguiu se converter, quem você vai conseguir converter com as suas palavras? E eu quero dizer algo aqui, aleluia, o maior testemunho, a maior pregação não é as suas palavras, não é a minha palavra, é o nosso testemunho. Tem crente que anda, quando não é dia de culto, pior do que só Jesus. Será que as pessoas têm olhado para mim e para você e dito: aí vai uma noiva de Cristo, aí vai um crente fiel, aí vai um crente verdadeiro, aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus? Ou eles estão dizendo: ei, olha lá, já vai para a igreja, fala da vida de todo mundo, essa daí compra e não paga, olha essa daí, na escola parece uma piriguete, agora quer ir para os dentes. Ah, pelo amor de Deus! Será que nosso testemunho para nossa vizinhança está valendo mais do que 1000 palavras? E depois que você passa pelas águas do batismo, aí você vai para o segundo ou para o quarto ritual. E qual é? A Santa Ceia, a aliança que Cristo estabeleceu. E olha o que ele vai dizer: ele vai dar fim à Páscoa e vai constituir a Santa Ceia. E quando ele está constituindo a Santa Ceia, ele vai dizer: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Jesus firmou a aliança. Eu queria só mais 5 minutos. Essa aliança que Jesus está fazendo com sangue, para um judeu tinha um peso muito grande. O judeu sabia o peso da aliança com sangue. Dentro da cultura, quando se fazia uma aliança com sangue, pegava-se 2 cabeças de família e pegava 2 copos de vinho, e um furava-se o dedo do outro e deixava pegar 3 gotas de sangue, um no copo do outro, mexia e fazia: ei, a partir deste momento nós estamos fazendo uma aliança. A partir dessa aliança, eu e você passaremos a ser um. A sua família é a minha família, a sua dor é a minha dor, os seus amigos são meus amigos, os seus inimigos são os meus inimigos. A partir deste momento nós somos um. E quando Jesus está dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, Jesus estava dizendo: a partir deste momento eu e a minha igreja passaremos a ser um. A dor da igreja é a minha dor, a tristeza da igreja é a minha tristeza, os amigos da igreja são os meus amigos. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente ele é inimigo de Deus. Aleluia! Firma-se a quarta fase. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito, que é o amigo do noivo.
Jesus mandou o seu amigo, o amigo Espírito Santo. E eu tenho um recado para mim, e eu tenho um recado para você. Esse amigo é ciumento, esse amigo tem sentimento, esse amigo gosta de ser exclusivo. Sabe por quê? Ele não quer andar com você, ele não quer estar ao seu lado, ele quer que você habite dentro dele, ele quer habitar dentro de você. Ele não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo. Esse amigo é o que nos convence da justiça, do erro e do pecado. Ei, sabe quando você está lá no WhatsApp e de repente vem aquela mensagem, e aí o amigo diz: ei, deleta, tu bloqueia, o amigo não vai gostar, o noivo não vai gostar. Ei, assim como na cultura o amigo direcionava a noiva, ele dizia o que o noivo gostava ou não. O Espírito Santo está nos guiando para encontrar com o noivo no céu. Então, se eu fosse você, eu valorizava mais esse amigo, eu agarrava nele e dizia: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, mora em mim. Espírito Santo, habita em mim. Para quê? Para que eu possa evangelizar, para que eu possa pregar, para que eu possa ser testemunha. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós sejais também. Estamos, aleluia, esperando a iminência do dia do casamento. E quando esse casamento chegar, o dia de Jesus buscar a sua igreja, Paulo vai dizer: no abrir e piscar de olho, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois vai ser eu, depois vai ser você. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele. Levante a sua mão. Orando, Antônio, assume. Eu estou sentindo a graça desse Deus aqui, a manifestação do Espírito Santo. Jesus conta comigo. Coloque a mão no teu coração. Eu vou encerrar porque coloque a mão no teu coração e feche seus olhos.